seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, amados. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Aleluia, nós estamos em um mês onde nós estamos falando sobre a grande comissão. O Senhor colocou algumas coisas em meu coração e eu creio que nós vamos caminhar para construir algo que Deus quer talvez ajustar, talvez levantar em nossos corações para que sejamos preparados para aquilo que Ele tem para mim e para a sua vida, amém? A grande comissão, ela faz parte da nossa responsabilidade como igreja de Cristo sobre a terra, cumprir o ID, levar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos. E se você congrega nessa igreja, com certeza você tem sido muito bem ensinado sobre isso. Nós temos culto de missões uma vez no mês. Essa é uma igreja missionária, ela é envolvida com o trabalho missionário. Você não está ouvindo falar sobre algo incomum, mas aprove ao Senhor reservar um mês para que nós pudéssemos estar nos aprofundando, falando um pouco mais a esse assunto. Eu creio, Ele quer trocar de nível. Deus quer nos treinar e nos levar para um lugar, amém? E esse lugar não é visando um benefício dele, mas visando, é óbvio, tem um propósito do Senhor, mas o maior beneficiado quando nós avançamos naquilo que Deus tem para nossas vidas, somos nós mesmos, amém? Nós somos os maiores beneficiados. Eu queria começar citando você, aliás, abra sua Bíblia, por favor, lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, eu vou abrir esse texto para a gente iniciar. 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 4, é um texto onde o apóstolo Paulo está escrevendo para Timóteo. Ele vai falar algo que eu queria tirar aqui, frisar esse princípio e a gente comentar um pouco sobre isso. 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 4, você chegou lá? A Bíblia diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Eu amo esse texto porque ele vai falar de algo que muitas vezes, como cristãos, a gente perde da nossa vista. Por vezes, por causa do sistema do mundo, ou por causa da forma como as coisas são apresentadas diante de nós, na nossa correria de vida hoje em dia, a gente esquece um pouco que a nossa vida, ela tem um propósito, e o propósito dela é servir aquele que nos chamou e aquele que nos criou. Às vezes nós lembramos muito rapidamente que Jesus é o nosso Salvador, mas nem sempre estamos tão conscientes assim de que Ele é o nosso Senhor. E a Bíblia vai apontar o tempo inteiro muito mais para a nossa responsabilidade em viver o estilo de vida que Deus tem para nós, do que de fato o benefício que nós temos. É óbvio que o benefício é maravilhoso. Deus te chamou para viver uma vida de paz, alegria, sucesso, provisão, abundância, saúde divina, amém? E a gente se empenha mesmo em ensinar sobre isso, uma vez que nós vemos grande parte da igreja de Cristo deixando de usufruir isso, porque acha que só vai usufruir isso quando chegar um dia no céu. Mas nós sabemos que isso é para nós usufruirmos agora na terra. Isso faz parte da realidade da nova criação. E você pode assistir a aula amanhã com a renomada professora Rossana Lira, se você quer aprender mais sobre isso, amém? Então isso tudo é um fato. Agora nós precisamos entender, Jesus é o nosso Senhor. O apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui, olha, um soldado, ele não fica se ocupando com as coisas dessa vida. Ele tem um propósito que é satisfazer aquele que o arregimentou. Não é sobre o que ele quer fazer, mas sobre aquele que tem autoridade sobre a vida dele, sobre aquele que o chamou, tem para fazer. Sabe, o irmão John Bevere, no seu livro Movidos pela Eternidade, ele tem um exemplo que eu gosto muito, e ele fala sobre uma espécie de, como se fosse uma propaganda enganosa. Ele fala, imagina um jovem que olha para a propaganda, né, para o chamado para servir na marinha. Ele olha aquele comercial, e naquele comercial tem aquele jovem marinheiro com uma farda, uma roupa bem bonita, e ele está lá passeando de barco para cima e para baixo, de navio, e parece que a vida dele é aquilo ali. Sabe que por vezes o cristianismo acaba parecendo com isso para algumas pessoas, porque no final das contas elas acham que elas vão se associar ou vão entregar a vida para Jesus e vai ter uma vida de benefícios, uma vida de comodidade, uma vida de facilidade, mas o evangelho não é isso. Eu sei que isso não deixa a gente tão animado, mas é verdade ainda assim.
Agora imagina você, esse jovem, entregando, ele se associa, se alista na marinha, ele vai servir na marinha. Mas ele viu o comercial da jovem com a roupa bem bonita, com a farda, passeando para cima e para baixo de navio. Mas quando ele chega lá, não é bem assim como o comercial mostrou. Porque ele vai se submeter a pessoas, ele não vai acordar a hora que ele quer, ele não vai fazer o que ele quer, ele vai ralar pra caramba, vai passar por um intenso treinamento. E na realidade, a parte que aparece ali do comercial com a farda andando no navio é uma parte bem pequena do negócio. E se a gente não tomar cuidado, é isso que acontece. Você vê às vezes os ministros lá na frente pregando, mas você não sabe, irmãos, o que acontece nos bastidores. Olha aí, ó, Jeová está falando, amém? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande. Nós temos um chamado, nós temos uma vocação diante do Senhor, e a nossa vida ela vai consistir em uma série de coisas. Eu acho interessante, o que eu vou falar agora não é uma doutrina, mas enquanto eu meditava sobre isso, o Senhor falou no meu coração como se fosse uma espécie de 3 estágios. Eles não precisam ser respeitados necessariamente, né? Sempre, mas na grande maioria das vezes é comum que aconteça dessa forma. A salvação ou o projeto de Deus na nossa vida começa na nossa vida pessoal ou individual, o seu devocional, você e Deus. Você entrega a vida ao Senhor, você se torna uma nova criatura, isso acontece em você. Existe um segundo estágio que se chama igreja local. Você começa a congregar, você se associa, você serve, você se conecta com pessoas. E possivelmente um terceiro estágio, onde nós falamos mais especificamente sobre a grande comissão, sobre ir alcançar o mundo, sobre ir alcançar toda a criatura. Não estou dizendo que é obrigado a ser assim, mas é muito comum o desenvolvimento ser assim. A sua vida pessoal, a sua vida na igreja local, e depois essa projeção. Tanto que você pode perceber que muitos ministros aprovados, que você percebe cumprindo o ministério, seja no ensino, ou seja em missões transculturais, se você observar geralmente, você vai ver que na história dele, ele passou por esse processo. Geralmente você vai ver, você olha por exemplo Samuel Bernardo, esteve aqui com a gente recentemente, e você olha, meu Deus, Samuel é um sucesso. Mas se você olhar o recorte da história da vida de Samuel, enquanto ele estava sendo treinado, você não tem noção do que ele fazia. Quem conhece Samuel de perto sabe. Eu estou pegando um exemplo comum para a igreja, amém? Se você não conhece, você pode depois pesquisar um pouco mais, se envolver até com o trabalho que eles estão desenvolvendo lá no continente africano. Agora, entenda, esse processo é um processo de desenvolvimento, onde Deus vai te treinando para alcançar o lugar que Ele tem para a sua vida. E assim, é muito comum inclusive nós percebermos alguns desequilíbrios. Por exemplo, algumas pessoas acham que avivamento e evangelho é estar dentro de conferência ou de evento fechado, né, nas 4 paredes da igreja, rodando, babando e caindo no chão. E o evangelho não é isso. Avivamento não é isso. Avivamento precisa ter salvação e transformação social e cultural. Se isso não acontecer, isso não é um avivamento, não completo, amém? Agora, isso não significa que nós não possamos ter isso, muito pelo contrário, nós vamos crescer em maturidade, vamos provar cada vez mais disso, uma atmosfera poderosa quando nós nos reunimos aqui coletivamente, amém? Agora entenda, nem é correto ficarmos só com essa visão e esquecermos que tem um mundo lá fora, porque se você vem para cá, corre, baba, recebe a palavra de prosperidade, mas você não leva o evangelho para ninguém, no seu trabalho, na sua família, por onde você passa, você não está cumprindo o propósito. Da mesma forma, tem algumas pessoas que acabam esquecendo, e elas querem ir para a rua, ir para os lugares, pregar, fazer o evangelismo, mas muitas vezes esquecem de serem cuidados, apacentados, treinados e envolvidos com a igreja local. E tanto uma coisa quanto a outra, ela é errada, amém? Agora, observe isso, é muito comum, eu não estou dizendo que isso é uma doutrina ou que tem que ser assim, mas é muito comum haver um desenvolvimento por parte da igreja como um todo, porque as pessoas se desenvolveram individualmente, se desenvolveram coletivamente como um corpo local, e essa igreja vai ganhando força e vai cada vez sendo mais atuante do lado de fora e na sociedade. Então, à medida que a igreja cresce dessa forma, ela acaba alcançando mais o lado de fora, o seu bairro, a comunidade em que ela está inserida, amém? Por isso é uma grande dica para aqueles que têm desejo de ir para as ruas e fazer acontecer. Se você coopera com a sua igreja, se você é um alívio para aqueles que estão sobre você, numa posição de liderança, e essa igreja se fortalece, automaticamente ela pode alcançar mais pessoas, amém? Até porque as pessoas serão alcançadas e elas terão que ser cuidadas em algum lugar, amém, queridos? Nós recebemos uma palavra aqui recentemente da Kaline Bernardo, esposa de Samuel Bernardo, e ela falou o seguinte, ela falou que
essa igreja vai vir muita gente, as paredes não vão conter. E aí foi engraçado, né? O pessoal aqui na frente rindo, ela falou, os pastores vão precisar de ajuda. Porque é justamente o que acontece. Se as pessoas forem alcançadas e a liderança não tiver apoio, se a igreja não tiver estruturada e cada um cooperando no seu lugar, na sua engrenagem, a gente não consegue cumprir o propósito. Amém? Mas Deus vai nos conduzir nessa trajetória. E essa trajetória vai exigir uma disposição para servir ao Senhor. Se eu pudesse dar um nome para essa mensagem, ela seria Servindo com Disposição. Você se anima com o nome da mensagem? Abra sua Bíblia, por favor, lá no livro de 1 Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19. Aqui tem um exemplo do apóstolo Paulo falando algumas coisas. Nós não vamos ler tudo, mas eu vou te contextualizar e pensar aqui um texto ou outro. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19. Você chegou lá? O procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. A gente vai ler tudo, versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estágio, todos, na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Ei, ele está dizendo aqui, eu me fiz de judeu com judeu, com lei, eu me fiz debaixo de lei para aqueles que estão na lei, sem lei para aqueles que estão sem lei. Eu me fiz fraco para alcançar o fraco, eu me fiz de tudo para com todos, com o fim de alcançar algumas pessoas. E ele, desejando dar maior ênfase no que ele está falando, ele fala, olha, vocês não sabem que aqueles que participam dos Jogos Olímpicos, muitos disputam, e não é qualquer um, porque os Jogos Olímpicos são uma seleção que participa ali, não é qualquer pessoa, estou a fim de participar dos Jogos Olímpicos, eu vou lá e participo, são os melhores. E ele, usando esse exemplo, ele vai dizer, olha, os melhores participam do jogo, mas um só consegue ganhar o prêmio. Agora esse, você deve correr de tal maneira como se você fosse ele. Você deve ter uma intensidade tal, como se você fosse o melhor entre os melhores para fazer o que você tem de fazer. Paulo falando sobre cumprir o seu propósito, ele coloca, ei, existe uma intensidade, existe uma disposição que você precisa colocar em cumprir o seu propósito. Ele vai continuar aqui no versículo 25. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Ou seja, se eles fazem dessa forma para alcançar uma coroa corruptível, uma medalha que hoje ela está aqui e amanhã ela se desfaz com o tempo, ela envelhece, quanto mais nós que teremos direito a uma coroa eterna naquele grande dia. E ele vai continuar, versículo 26, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. É interessante a quantidade de vezes que a Bíblia traz esse comparativo entre uma corrida, ou uma condição de um esporte, de um atleta, ou da condição de um soldado. O apóstolo Paulo, ele utiliza muito esses exemplos. Eu gosto, porque tudo isso diz respeito à disciplina, à perseverança. Em Hebreus, no capítulo 12, você não precisa abrir, no versículo 1, o escritor aos Hebreus, ele vai dizer, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que está proposta. Ou seja, existe um treinamento proposto para mim e para a sua vida. Agora, para que nós possamos fazer isso, nós precisamos de disposição para correr. Deixa eu te dizer uma coisa, aliás, deixa eu citar um exemplo para você também, está no livro, esse é um dos livros que eu mais leio, Seguindo o Plano de Deus para a Sua Vida, do irmão Reagan. Ele cita o caso de um evangelista americano, que se converteu, e ele tinha aproximadamente 14 ou 15 anos de idade, e Deus perguntou para ele, você está disposto a ir para a China para me servir, para pregar a minha palavra? E aquele garoto, ele não queria ir para a China, ele tinha medo, ele
não gostava da ideia de ir para a China, e ele começou a resistir, e nessa de correr da vontade de Deus para a sua vida, ou de não querer falar sobre aquilo, ele acabou se desviando, e ele ficou um tempo desviado, e ele foi atraído para o Senhor, e ele voltava, e ele dizia: Senhor, eu te amo, eu não quero ficar longe de você, fazia uma entrega ao Senhor, mas de repente via aquela pergunta: você está disposto a ir para a China pregar o Evangelho? E naquele momento aquele jovem ficava desanimado. Isso aconteceu por um período de aproximadamente 15 anos. 15 anos o Senhor perguntava para ele e ele se desviava, porque ele não estava disposto a ir para a China. Um belo dia, já após ter alcançado a idade de 30 anos de idade, em um momento ele decidiu fazer uma entrega de uma vez por todas para o Senhor, porque é possível você fazer entregas temporárias. Existem muitos cristãos que fazem entregas temporárias no momento que está no culto, no momento que está debaixo de uma forte influência, mas Deus não quer uma entrega temporária, Ele quer uma entrega de coração sua. Deus quer que a devoção que você tem a Ele não seja só enquanto você está sentado numa cadeira assistindo o culto, mas que em cada dia da sua vida você possa se levantar, fazendo com que Ele seja o primeiro da sua vida. A devoção que você deve ter a Deus não deve depender de um ministro, de um ministério de música. Amém, queridos? Ele decide fazer uma dedicação ao Senhor. Ele diz: Senhor, o Senhor pergunta para ele, né? Filho, você está disposto a ir para a China pregar a minha palavra? Ele diz: Senhor, eu não quero, mas eu estou disposto. Eu não vou lutar mais contra isso. Eu não vou lutar mais contra o meu chamado, contra a minha vocação. Eu vou para a China. E Deus vira para ele e diz: eu nunca pedi para você ir para a China. Eu perguntei se você estava disposto para ir para a China. Porque se você não está disposto a me servir na China, você não serve para me servir em lugar nenhum. Ei, Deus pode contar com você? Deus pode contar com você para estar presente nos cultos, para servir na igreja local. Existe uma grande comissão, mas a sua fidelidade ela não vai poder ser temporária ou parcial, ela precisa ser completa. Ei, queridos, sabe que hoje muitas igrejas nós olhamos e percebemos uma parte da igreja sofrendo e gemendo, e não digo isso de uma forma como se fosse uma coisa completamente negativa. Estão entregando a sua vida, mas não precisavam estar se desgastando tanto, mas porque uma outra parte da igreja está usando a igreja como supermercado, acaba sobrecarregando um membro, porque o outro não quer trabalhar. Mas ei, Deus está contando com um povo que vai se levantar para fazer a sua vontade, com uma entrega completa. Tem uma grande comissão, mas para a gente chegar nessa grande comissão, a gente vai ter que dar um passo de cada vez. É necessário, sabe? Eu sempre tenho citado a frase que eu ouvi pastor Luciano Subirá citando em um dos seus livros. Eu não lembro agora de quem, eu acho que é de C.S. Lewis. E ele diz o seguinte: se o evangelho não é importante, se o evangelho não é real, se ele não é verdade, ele não deve ter nenhuma importância. Agora, se ele é real, se ele é verdadeiro, ele deve ter toda a importância. O que o evangelho não pode é ter moderada importância. E muitas vezes é isso que estamos fazendo, quando fazemos concessões, quando escolhemos até onde vai a nossa dedicação em servir ao Senhor. Paulo deu o exemplo: ei, eu me fiz com lei para com um, sem lei com o outro, fraco com forte com o outro. Eu vou fazer o que tiver de ser feito, eu vou arregaçar a manga e eu vou trabalhar, porque Ele entregou a vida por mim. Então eu não vou fazer uma entrega temporária, eu não vou fazer uma entrega parcial. Amém, queridos? E o grande erro de muitas pessoas é achar que isso é para o benefício de Deus, ou da igreja, ou do ministério, porque o benefício, querido, é seu, é para o seu crescimento. Pensando sobre isso, né, eu meditando, eu gosto muito dessa parte que fala sobre treinamento, sobre essa parte de atleta, competir, e tive que lidar com competição muito tempo, na parte de futebol, quando dava aula de futebol, na parte de luta, quando dava aula de luta. E sabe, existe uma coisa chamada limiar de lactato. Quando você começa a fazer atividade física, o seu corpo começa a produzir uma substância que o nome é lactato. É ele que faz você não conseguir fazer mais exercício. Você começa a fazer um esforço, o cansaço e a fadiga é gerada por esse elemento que vai para a sua corrente sanguínea. Quanto mais você se esforça, mais é liberado esse lactato e você esgota. Ele está dizendo para você: olha, você está chegando no seu limite, você tem que parar. Qual é a questão? O propósito do treinamento é que você você fique debaixo de uma sobrecarga de treinamento tal que você produza essa substância e você consiga lidar com ela de maneira que quanto mais próximo você chega desse limite, mais alto esse limite é elevado. Ou seja, à medida que você
treina, você é levado para um novo nível de capacidade. Então o treinamento é capaz de te levar a conseguir fazer uma coisa que antes você não conseguia fazer, porque afinal de contas você está treinado para ela. Você pega uma pessoa sem treinamento, ela começa a fazer exercício, ela vai ficar com dor muito mais rápido. Uma pessoa que está melhor treinada, ela vai levantar mais peso, ela vai ser mais veloz, e o desgaste não vai ser tanto, porque ela está preparada para aquilo. O corpo dela vai produzir menos lactato, e ela vai conseguir fazer mais esforço, ou permanecer por mais tempo fazendo o mesmo esforço. Sabe que esse treinamento da parte de Deus está disponível para você e para mim, mas para que você seja treinado, você tem que se colocar suscetível ao treinamento. Sabe que uma grande oportunidade é você colocar a mão no arado e servir na sua igreja local, pegar uma escala, começar a buscar um departamento que tem uma necessidade. Amém? O povo que trabalha está animado. Se você não está tão animado, é porque está chegando a hora de você se animar, porque você vai começar a se animar e você vai entender, tem que chegar mais gente. Amém? Olha aí, glória a Deus, aleluia. Esse é o propósito do treinamento. E eu acho muito interessante a forma como Deus trabalha, porque Deus tem um jeito muito peculiar de treinar, né? Você vai observar nas histórias bíblicas a forma que Deus trabalha. Quando Ele tira Israel do Egito e vai levar para a terra prometida, a Bíblia diz que Deus leva pelo caminho mais difícil. A Bíblia diz, Deus falando o seguinte: eu vou levar eles pelo caminho mais difícil. Se eu levar pelo mais fácil, quando chegar a guerra, eles retrocedem. Eu vou levar ele por um caminho que não vai ter para onde eles correrem. Ou vai ou vai, ou vai ou racha. É o jeito de Deus trabalhar. Às vezes você olha para oportunidades que estão ao seu redor e você fica achando que é grande demais, mas às vezes é Deus que está te conduzindo para um lugar que não tem mais como você voltar. E é interessante que Deus conduz eles daquela forma. E queridos, naturalmente falando, se fosse na força do braço deles, eles não iam ter para onde ir mesmo, porque eles foram levados e de repente se colocaram numa posição onde vinha o exército inimigo de um lado e tinha um mar do outro. Vai fazer o quê? Não precisa fazer nada, porque o nosso Deus, Ele abre o mar vermelho. Se eu estou debaixo da inspiração dEle, da direção dEle, do treinamento dEle, Ele vai me suprir, Ele vai me favorecer e Ele vai fazer o que tiver de ser feito, amém? Porque a mão do Senhor vai trabalhar em nosso favor. É mais algo que está no livro Seguindo o Plano de Deus para a sua vida. O irmão Hegel, ele fala o seguinte: que se você buscar ser obediente em cada instrução e cada estação que Deus tiver para você, você vai ficar atônito ao perceber a forma como Ele vai tirar todas as impossibilidades da sua frente. E o engraçado é que tem uma parte onde nós contamos com a unção, com a graça, com o favor de Deus, tem. Mas sabe que Deus também vai lidar com partes naturais para lidar com a gente? Deus vai te treinar em coisas naturais, querido. Às vezes você acha, inclusive, que você está participando de um determinado departamento da igreja e você acha que ele é operacional e você não faz ideia do que Deus está te treinando e para o quê. Mas Deus já viu o seu futuro, Ele está lá. Deus não é pego de surpresa. Ele é o maior estrategista que existe. Não se engane. Aliás, fique com seus olhos abertos, porque o diabo, ele quer te roubar a oportunidade de crescer o tanto quanto você pode crescer em cada estação que você está, porque existe um jeito de treinar e existe um jeito de treinar. Você pode ir para a academia fazer exercício meio desanimado, botar pouco peso, ou você pode testar os seus limites. O que vai definir o resultado que você vai ter é a disposição que você tem em investir a sua energia naquilo. Amém? Agora entenda, como eu estava dizendo, Deus, Ele conduz dessa forma. E se você estudar a história, se você estudar a geografia, você vai perceber que os hebreus, o povo de Israel, foi deslocado por áreas que eram ricas em metais. Metais esses que auxiliaram a eles a fazerem tudo o que eles precisavam, inclusive as armas. Preste atenção nisso, eles iam possuir uma terra, eles iam precisar de armas, e Deus conduziu eles por um caminho que eles iam conseguir pegar exatamente aquilo que eles precisavam. Meu irmão, e às vezes tem crente pensando: meu Deus, eu tenho que chegar naquele lugar tão distante, eu preciso de tanta coisa, e Deus está com a resposta do seu lado. Às vezes é um líder que você se associa dentro da igreja, às vezes é um departamento que você serve, amém? Deus está falando, você pega se você quiser. Para quê? Para que nós possamos nos desenvolver, irmãos, e chegar onde a gente tem que chegar. Porque a grande comissão, de fato, é o chamado. Nós vamos pregar. Agora, não ache você que você vai ter capacidade de orar pelos enfermos, vai fazer e vai acontecer, se você não consegue ser fiel nas coisas mais simples que Deus tem te confiado. Se você não tem fidelidade para cumprir uma escala, você acha que você vai colocar a mão sobre o enfermo e ele vai ser curado?
Eu vou deixar essa palavra para a meditação da igreja. Amém, queridos? A gente tem que estar muito atento, e eu vou te dizer, isso serve tanto para um nível de treinamento de quem não começou a treinar ainda, como quem já começou a ser treinado, porque às vezes a gente acha que a gente já está treinando e está muito bom, mas deixa eu te dizer, às vezes Deus tem uma perspectiva diferente sobre você. Sabe, eu acabo de me lembrar agora sobre um teste, né, algo que foi feito lá na faculdade de Harvard, e o que eles fizeram? Pegaram alunos que praticavam musculação e levaram para o ambiente da sala de musculação. E eles perceberam o seguinte: aqueles alunos, eles estavam acostumados a pegar peso. Eles sabiam em qual exercício, quanto peso eles pegavam. O que eles fizeram? Eles vendaram os olhos desses alunos, perguntavam para ele quanto peso eles pegavam e botavam eles para fazer o exercício. Só que adivinha, eles não colocavam o peso que o aluno falou. Eles colocavam sempre a mais. E nos estudos que eles fizeram, eles descobriram que todos os alunos pegavam entre 20% a 30% a mais da carga que eles diziam que eles conseguiam pegar, porque eles não estavam vendo. Porque geralmente aquilo que você acha que você tem condição de fazer, não é a totalidade do que você consegue fazer. Deus te criou e Ele sabe o que você consegue fazer. Inclusive, o que acontece é que às vezes tem muito crente largando a mão da arada porque acha que está difícil demais e que não consegue, mas Deus está contando com ele para fazer exatamente o que ele está achando que ele não consegue fazer. Pastor Edilson de Lira, ele fala uma coisa muito interessante. Às vezes o que você chama de desafio é uma oportunidade vestida de desafio. E às vezes a gente perde, a oportunidade está do seu lado para você chegar no lugar que você tem que chegar, e às vezes você perde. Por quê? Porque você solta o arado. Vou te fazer uma pergunta aqui: Deus prova? Sim ou não? Deus prova, irmão. A pergunta é perigosa, né? É porque a gente confunde um pouco com tentar. Tiago capítulo 1 versículo 13 e 14 vai dizer que Deus a ninguém tenta e nem ele pode ser tentado pelo mal. Outro problema é que as pessoas acabam achando que Deus prova mandando problema. Deus não manda o problema, porque Ele não é o problema, Ele é a solução. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, que a palavra de Deus é inspirada por Deus, ela é apta para nos ensinar, corrigir, educar e nos tornar perfeitamente habilitados para toda boa obra. Deus não precisa de problema para te treinar, Ele tem a palavra. O que acontece é que às vezes você não se agarra à palavra, o problema vem e você aprende com o problema. Aí você acha que Deus mandou o problema. Por que tu não se agarrou à palavra primeiro? Amém. Aí tem um monte de crente aí fora fazendo confusão. Não, porque Deus manda o problema para ensinar. Querido, tá em toda a Bíblia. Lá em Gênesis, no capítulo 50, José deixa bem claro. José passa por todo aquele problema, toda aquela circunstância. Se fosse alguns crentes de hoje em dia falar, tá vendo aí, ó, Deus colocou José para José ser treinado e aperfeiçoado. Mas quando chega lá na frente, José conversando com seus irmãos, ele fala assim: olha, vocês tentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Ele não é o autor do mal que foi enviado, mas já que chegou, Ele resolve também, não tem problema. Amém? Então a gente precisa observar essas coisas. Agora, Deus prova? Deus prova. Você vai para Gênesis capítulo 22, você vai ver que a Bíblia vai dizer que Deus colocou Abraão à prova. Interessante é nós observarmos que em Hebreus, no capítulo 11, versículo 17, o texto do escritor aos Hebreus, ele vai reafirmar, dizendo que Abraão, quando foi colocado à prova, não foi o diabo que colocou Abraão à prova, foi Deus. O diabo é o tentador, que Jesus fala lá em Mateus capítulo 4, mas Deus ele prova. Agora entenda, Deus não provou mandando problema, Deus provou pedindo uma reação. Uma ação gera uma reação. O que Deus faz? Ele te dá uma ação para que você dê uma reação, porque Deus espera de você uma resposta. A questão é, muitas vezes Deus está provando pessoas com oportunidade de assumir desafios e elas estão correndo e dessa forma não estão sendo aprovadas. É um risco muito grande, irmão. Sabe por quê? A gente aprende no rema como ser guiado pelo Espírito, mas a gente esquece às vezes que a gente tem uma alma. E a sua alma às vezes pode te trair. Você precisa aprender a não confiar na sua alma. Se você tem uma oportunidade de algo, você está muito animado para aquele algo, dá uma segurada na onda, pode ser a sua alma. Deixa a animação passar para você entender se você tem paz da parte de Deus para aquilo.
Agora, da mesma forma, você pode olhar para um grande desafio e ficar meio tímido, mas ei, não se intimide diante do desafio não, vai consultar o Senhor, e se Ele der o comando, vai para cima, amém? Porque talvez, algum desafio que você esteja vendo é uma grande oportunidade que Deus tem para você. Querido, não precisa ir muito longe. Eu tenho aqui nosso pastor, que já deu esse exemplo várias vezes. O pastor, em 2012, estava fazendo escola de ministros, à frente de empresa em shopping, de loja em shopping, com a sua vida completamente corrida, fazendo escola de ministros, um monte de coisa, era líder de discipulado. E aí Deus colocou ele à prova. Preciso de você para pastorear a igreja de Campo Grande. Irmão, ele tinha ele tinha todos os direitos de falar, não, eu preciso ter tem que equilibrar os pratos, tem a minha família, isso não vai caber na minha vida. Só que foi uma prova, irmão, e adivinha, ele foi aprovado, e hoje nós estamos colhendo do fruto disso. O problema é que às vezes a gente quer olhar determinadas estações e a gente começa a fazer concessões. E eu não estou dizendo contra você ter fases na sua vida onde você precisa equilibrar as coisas e talvez parar um pouco, retroceder, dar atenção para a sua família. Eu não estou falando sobre isso, mas você precisa aprender a consultar o Senhor para que você seja inspirado e que você possa entender. Porque oportunidades podem estar sendo perdidas porque você está considerando apenas o natural. Você está ficando na parte da alma, mas Deus pode ter justamente diante de você uma oportunidade. E é nessas horas que nós vemos pessoas sendo aprovadas pelo Senhor. Amém? Como se não bastasse, eu queria que você abrisse comigo, por favor, a sua Bíblia lá em João, no capítulo 6. Você talvez pode ter ficado na dúvida, eu queria chamar o Ministério de Música também para a gente encerrar. Você pode ter pensado, esse negócio de Deus provar, será que é mesmo? Você está abrindo em João 6, eu vou citar 2 Coríntios capítulo 8, versículo 8. Onde o apóstolo Paulo diz, não vos falo na norma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. O texto de Hebreus 11, 17, 2 Coríntios 8, 8, e o texto que nós vamos ler agora, João capítulo 6, a partir do versículo 5, vão usar essa expressão, provar ou experimentar. Em todas elas, é Deus provando no sentido de fazer um teste. Lembrando, Deus não te manda o problema para te testar. Deus te dá uma oportunidade. Ele requer de você uma ação. Agora, essa ação, ela vai levar ao seu benefício, porque se você reage, Deus vai reagir de volta. João capítulo 6, versículo 5, você chegou lá? Diz assim, então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o que, gente? Para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Eu vou te dizer, às vezes eu percebo algumas pessoas impactadas com algumas pessoas em ministério. Eu fico muito grato com o carinho que eu vejo muitas pessoas terem com a minha vida. E eu percebo que às vezes elas olham, elas veem, olha o Bruno, ministro, professor do Rema, né? Agora diretor do Rema, e aquela coisa toda. Mas sabe, elas não sabem a história do que passou. Querido, deixa eu te dizer, em 2014 eu estava aqui, a gente ia preparar uma conferência jovem, eu virei à noite, do final do culto de quinta até a sexta-feira, a gente saiu daqui, já estava claro, arrastando andame para um lado e para o outro, pendurando balão nessa igreja para poder decorar, e eu não pregava para ninguém ainda. Era uma oportunidade, eu tinha tudo para não estar aqui por causa de uma série de motivos, mas eu respondi, eu reagi. Eu lembro na festa dos estados, na época que era realizada pelos alunos do Rema lá em Pedra, eu fiquei líder de um stand, nunca tinha feito um stand de pastel, eu nunca tinha feito nada daquilo na minha vida. Eu lembro que o pessoal do meu grupo, eles me deixaram na mão legal, graças a Deus, Deus enviou pessoas, porque Deus envia pessoas. Eu lembro que no final dos 2 dias da festa, eu fui pro carro, eu comecei a chorar sozinho. Chorar, irmão, eu estava acostumado a competir, subir no ringue, lutar, trocar soco, chute, mas eu depois de ficar 2 dias servindo num stand, eu fui pro carro chorar. Pensa se não foi pressão, pensa. Aqui são só 2 exemplos. Deus sabe todas as vezes onde eu fui testado, experimentado, e Deus está querendo experimentar algumas coisas, e eu vou dizer isso pelo Espírito. Tem pessoas perdendo a oportunidade de grandes promoções e ascensões ministeriais, porque não tem entendido testes que o Senhor tem dado, que são oportunidades para avançar.
Pessoas que estão largando o arado, porque dependendo de determinada situação, não, deixa eu largar o trabalho aqui. Ei, não é tempo de largar o trabalho, é tempo de arregaçar a manga, é tempo de trabalhar mais. Eu não estou dizendo que você vai passar a vida toda nessa estação, mas existem estações que você passa. No mundo natural, uma pessoa consegue entender que tem que se dedicar um tempo para passar numa prova, num concurso, ele vai ter que se abdicar de algumas coisas, porque como cristãos a gente não consegue ter a capacidade de abdicar em determinadas estações para cumprir um propósito para o Senhor. Deus está dando oportunidade. Eu quero dizer, se você pelo Espírito Deus está comunicando ao seu coração, corra para refazer a rota, porque com certeza ainda dá tempo. Deus não ia te dar um comando que você não tivesse capacidade de cumprir. Amém? Agora, nós estamos nesse período de crescimento e avanço. Eu vou te dizer, eu sei porque sei. Eu vi, não foi uma nem duas vezes, foram algumas pessoas que eu olhei e eu disse, olha, essa pessoa tem um chamado, tem algo para acontecer na vida dessa pessoa. Mas quando você dá uma oportunidade, olha, queria te convidar para isso aqui. A pessoa, não, no momento está meio corrido, eu estou na faculdade. E deixa eu te dizer uma coisa, eu quero ter muito zelo para falar isso aqui, porque cada um tem que dar conta de si. Você não vai tomar atitudes por causa do que o pregador falou, porque quem vai dar conta da sua família, do seu trabalho, da sua vida é você. Mas o que eu estou falando é algo para você aprender a avaliar, porque talvez você já tenha perdido algumas oportunidades, e talvez você vai ter algumas em outro tempo, e você não foi chamado a avaliar as coisas de maneira natural. Jesus, ele pergunta para Filipe, para o experimentar, mas ele já sabia o que ele ia fazer. Quando Deus te dá uma oportunidade, você pode olhar e achar que é um grande desafio, mas aí não se assuste, ele só está te provando, você só precisa dar um passo. Ele já sabe o que ele vai fazer. Você pode ficar de pé? E eu quero te dizer uma coisa. Você pode estar pensando assim, olha, Bruno, eu entendi o que você falou e tal, e isso veio como um grande peso. Eu quero te dizer, isso não é peso. Obedecer a Deus nunca vai ser peso, nunca vai ser despesa, sempre vai ser lucro. E eu tenho muito forte no meu coração que vai vir um grande rompimento de prosperidade e ascensão sobre aqueles que botarem a mão no arado. Deixa eu te dizer uma coisa, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, vai falar que nós somos embaixadores de Cristo. Eu gosto desse texto, porque as pessoas usam ele como desculpa, como se fosse assim, o mundo está em crise, mas eu estou em Cristo. Então eu faço parte da embaixada celestial, eu vou ser suprido pela embaixada celestial. Mas eu acho muito engraçado como esse texto não está falando de prosperidade, ele está falando de pregar o evangelho a toda criatura, de anunciar para os perdidos que eles foram alcançados. Agora, como pode uma pessoa querer ser abastecida, suprida, ter salário da embaixada se ela não cumpre a função do embaixador? Para você ter o salário, você precisa cumprir o trabalho. Agora, se você cumprir o trabalho, Deus é um bom pagador. Deixa eu te dizer uma coisa, José foi fiel em cada estação, em todo o seu treinamento, não importa o que veio de Deus, o que não veio, ele foi fiel em cada estação, e no final ele foi colocado no lugar que Deus o convocou, num lugar de autoridade. E algumas pessoas podem muito bem confundir, José foi abençoado pelo Egito, porque ele foi levado para lá, e aquela coisa toda, as pessoas colocam na conta da soberania de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, José não foi abençoado pelo Egito, o Egito foi abençoado por José, porque a bênção de Deus estava sobre José, e a bênção de Deus está sobre você. Ei, aprenda a correr, aprenda a ser fiel, aleluia. Vamos adorar. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.